Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo isso, mas obrigado por prestigiar o nosso Sim Pode Ouvir, versão acadêmica. E hoje eu estou aqui com o mais acadêmico dos acadêmicos, Sr. Luiz Sakamoto Makoto, acertei? Não, é Luiz Makoto Sakamoto. Luiz Makoto Sakamoto, só inverti. Nome. Seja bem-vindo, Makoto. Conta aí, quem é tu? Então, eu sou engenheiro de formação, tenho pós-graduações, 2 na área de administração e especializações em instituições americanas, gerência de riscos, resseguro, subscrição e o que seria marinho, que seria transportes, né? E também sou acreditado como subscritor. Trabalhei em seguradoras desde 1979, quando você não era nascido. Não mesmo. Minha maioria, tá? Basicamente em 2 seguradoras, na Porto Seguro e na Yasuda, que depois virou Sompo, e desde 2015 aposentado e mais na ENS, Escola de Negócios e Seguros. Você falou uma coisa que eu queria explorar, que eu acho interessante, até curiosidade minha. Você falou que você é acreditado subscritor. Subscritor não tem uma formação, não tem... O que é ser acreditado subscritor? Na realidade, você, no caso do The Institutes, que é o CPCU, que seria, vamos simplificar, seria uma ENS americana. Tá. Então, você se matricula, você compra os livros em dólar, obviamente, né? Deve ser baratinho? Não é tão caro. Não? De vez em quando, para aqui na Receita Federal, até se explicar que é livro, né? Às vezes demora... Que é isento, né? É isento, livro é isento, né? Mas às vezes o pessoal da Receita Federal não acredita muito, né? Aí você libera, aí você se prepara e faz os exames online. Então, na minha época, os exames eram escritos. Então, você fazia os exames escritos, eles passavam para lá e eles corrigiam. Hoje, esses exames são todos online. São testes que você faz e o resultado já sai quase que instantaneamente. Aí você conseguiu um determinado número de créditos, são provas específicas, né? Para uma determinada certificação. Normalmente de 3 a 4 provas específicas. Você compra o material, estuda, passa, não passa, acumula, e quando você consegue aqueles créditos, você tem uma certificação. Entendi. Então você pode trabalhar como subscritor nos Estados Unidos, é isso? Na realidade, é um título que não é um título profissional para você trabalhar. Tá. É mais um título que demonstra que você tem um conhecimento específico no assunto. Entendi. A ANS, inclusive, eu acho que também tem um curso que é de gestão de risco, que como é que é aquele certificado? Vem até um senhor que acho que é da Colômbia. Isso. Já teve com a Alaris. Alaris, isso mesmo. Ela certificada era uma certificação em gestão de riscos. Então, uma empresa, uma escola pode ser uma certificadora. Então, a certificação dela significa que você passou por determinados estágios. Nesse caso, a certificação americana, como é americana, ela é mais conhecida mundialmente, né? Então, eu tenho essas qualificações que dizem que eu sou especializado em determinados assuntos. Eu te conheci como CEO da Yasuda Marítima. Na época, Yasuda ainda. Né? Yasuda. Depois Yasuda Marítima, isso. Depois Sompo. Você chegou a pegar Sompo? Pegou, né? Isso, na realidade, eu me aposentei quando terminou o processo de fusão, que foi em 2015. Tá. Né? Eu participei do processo de fusão e aí em 2015 foi quando eu me aposentei. Eu lembro que você estava meio louco com o negócio de TI na fusão. Aliás, né? Acho que todo o processo de fusão sempre tem uma tal de TI, né? Que na hora que você vai juntar 2 TIs, normalmente gera alguma confusão, né? Mas faz parte do processo. Falam que pior que TI é o departamento comercial, né? Que aí parece que o pessoal se engalfinha mesmo. O TI é mais tímido, né? O pessoal comercial é mais... Quando dá problema no TI, a coisa não funciona. Esse que é o problema. E nós tivemos problemas sérios aqui no nosso mercado de segurador, sem envolver nome de companhias. Verdade, eu lembro. Seguradora grande, sem envolver nome de companhias, né? Que seria antiético, que ficou fora de operação. Eu lembro. Por um bom tempo. Então, o assunto operação é um assunto muito delicado, principalmente quando você tem fusões e aquisições, né? E aí não tem nada a ver, mas tem, né? Por isso que as tais das insurtechs têm a vantagem, né? Porque elas estão começando do zero, não tem legado. O meu sogro trabalha com
com tecnologia também, agora aposentado, mas ele trabalhava com mainframe, pra você ter uma ideia. E ele falou que até hoje o sistema que o banco usa é muito antigo porque ele é confiável, mas também é muito difícil de virar hoje no sistema, né? Isso. Que são os tais dos legados. Se você tem uma seguradora com o sistema rodando, e você tem uma outra seguradora com outro sistema rodando e vai formar uma terceira seguradora, esses sistemas eles têm que ser integrados. Na teoria é fácil, mas na prática sempre vai ser esquecido alguma coisa que vai inviabilizar a operação. Aí novamente, eu volto a dizer, por isso que essas fintechs na área financeira, né, de bancos, né, ou insurtechs, elas têm essa vantagem, porque em si começando do zero, estão começando com alguma coisa que elas estão concebendo. Então seria uma vantagem, tem outras desvantagens. Hoje, né? Daqui 20, Hoje, 30 anos, talvez elas tenham o mesmo problema que as mais antigas têm hoje. As insurtechs, assim, o assunto aqui é meio livre, né? Totalmente. Se a gente for caminhar um pouco para as insurtechs, acho que vale a pena, assim, falar um pouco do que eu conheço, do que eu tenho lido e principalmente do que eu tenho ouvido, né? Quando a gente fala em insurtechs, o pessoal faz uma certa confusão. Quando a gente fala em insurtech, a gente tem que ver em dois ramos de insurtech. Aquelas que vêm racionalizar processos já existentes, ou seja, já existem processos rodando, por exemplo, vistoria prévia. E vem uma insurtech que bola alguma coisa diferente. Tipo uma análise automática da vistoria. Por exemplo, com drone para riscos patrimoniais. Legal. Você faz com drone, mas você está no processo de inspeção de risco. Então você está melhorando o processo. Isso são insurtechs, de insurance, né? Tecnologia, são tecnologias aplicadas a seguro que visam melhorar os processos. E tem um outro ramo, digamos assim, das insurtechs, que são coisas novas. Esse ramo dessas coisas novas, o que a gente tem visto é que quando a coisa dá certo, pode não dar certo, hein? Muitas dessas coisas e não dá, tem várias que morrem, né? Isso, agora, quando dá certo, tem dois caminhos. Ou ela vai crescer por conta própria, como a gente está vendo, algumas, nem tantas, ou algum outro grupo se interessa e compra. Que parece que é uma tendência desse outro lado das insurtechs enquanto operadoras. Podem realmente ter vida própria ou serem adquiridas por uma que tem maior parte. Eu vejo que às vezes, não só no ramo de seguro, né, mas às vezes uma empresa pequena, uma startup começa a crescer muito e aí a grande compra só para calar a boca dela, né? Para de incomodar. E talvez até para incorporar de novo, né? Não é uma regra, mas novamente, uma startup ela está começando do zero, não tem o problema de legado. Então, às vezes, talvez seja interessante para uma grande, ao invés de começar com a estrutura dela naquele nicho específico, é possível que seja mais barato e mais rentável para ela comprar alguma que já esteja naquele nicho e deixa separado. Tá? Ela vai estar fazendo esse nicho sem misturar com o que ela existe. Isso é estratégico. Porque essa parte operacional, até experiência minha, né? Essa parte operacional, o pessoal quando fala em fusão, aquisição, sempre pensa nas grandes coisas, mas não pode deixar de esquecer na operação, na integração. E isso derruba ou dá muitos problemas. A gente tem exemplos, não daqui do Brasil, de compras, aquisições que acabaram não dando certo por conta dos legados que não se comunicaram. Então você acaba comprando, isso não no mercado de seguros, hein? Outros mercados, tá? Você tem notícias, né? Você lê artigos de grandes empresas que compraram ontem e acabaram não conseguindo se integrar. Então a integração não é tão fácil. Às vezes depende da estratégia. Talvez seja melhor comprar alguma coisa em outros setores, agora transplantando para o nosso setor. Talvez seja melhor comprar alguma coisa e deixar ela isolada, funcionando. Autônoma. Funcionando. É uma estratégia. Voltando um pouco para a subscrição. Eu converso com muito corretor e que fica muito na dúvida assim, primeiro, o que é um subscritor? O que faz um subscritor? Porque muitas vezes o corretor tem contato com o gerente comercial. O gerente comercial fala assim, passei lá para o subscritor, para o analista e ele falou que está recusado. Então, nesse meio termo, o corretor fica perdido a informação, porque ele não sabe o que o subscritor fez, né?
E, por último, uma provocação. Muitos corretores falam que o subscritor ele é inacessível. Ah, mas o cara foi lá e recusou e eu não consigo nem perguntar pro cara o que foi. E eu vejo que às vezes isso acontece, na minha prática mesmo, né? Queria que você falasse um pouco disso. O que é um subscritor? Aproveitar que é o seu conhecimento. O que o subscritor faz, né? E por que às vezes ele é tão inacessível, assim, ele não quer contato com o corretor? Então vamos lá. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, até para esclarecer esse ponto que muitas vezes não é muito entendido. Eu vou ter que ser professor e por favor. Um pouco, Sim, pode ouvir acadêmico. O que é subscritor? Vem de under é baixo. Tá. Se traduziu para sub. E writer, escritor. Que é escritor? Virou subscritor. O que é o underwriter lá na época do Lloyds, lá pelo século XVII, XVIII? É quem aceitava o risco. Tá. Então, o subscritor de riscos continua sendo a pessoa da seguradora que aceita riscos. Eu vou colocar uma outra coisa que está acontecendo já, que também é uma outra coisa que eu acho que deve interessar para a plateia, mas que são as MGAs, tá? Tá, mas legal. Antes das MGAs, vamos voltar lá para o século XVII, XVIII. O que era o underwriter? Era subscritor. Por que under? Porque lá no Lloyds, o corretor de seguros ou de resseguro ia lá com slip. O que era um slip? Um papel. Tá. É um papel com resumo do risco. Chegava lá no subscritor ou no underwriter, você quer aceitar? Ainda hoje é assim, tá? Lá no Lloyds, né? O cara olhava, colocava um carimbo, aceito 3%. E subscrevia, assinava embaixo. Tá. Então, como é que você integraliza um risco lá no Lloyds? Lógico que tem vários sindicatos. E cada sindicato, o corretor de seguro, de resseguro que opera no Lloyds, lá você tem que ser corretor cadastrado no Lloyds para entrar. Então, um corretor sendo cadastrado, ele conhece, você não vai nos 300 e poucos sindicatos. É um risco de aviation. Então eu vou nos sindicatos que aceitam aviation, petróleo e tudo mais. São salinhas lá dentro, é isso? Não, são mesas. Mesas, Tem, tá. tem até alguns filmes meio interessantes. É uma mesa um pouco maior do que essa. Isso aí eu vi filmes, mas é interessante. Tem o subscritor, que está numa cadeira mais alta. Tá. Tem umas 3 pessoas mais ou menos em volta. Uma mesa é um sindicato, tá? Tá. Tem o subscritor, umas 3 pessoas que são os assessores do subscritor. O subscritor é quem aceita risco. É quem mete carimbo lá, 4%, 5%, e subscreve. Underwriter assina embaixo. E o corretor de seguros, de resseguro, porque o Lloyds é um lugar tanto de seguros como de resseguro. Tá? Certo. Você só tem que ser cadastrado lá. Fica num banquinho aqui na frente. Então você vê o Lloyds, você vê aquele tem filmes aí, você vê aquele monte de mesas lá, o cara na cadeira mais alta é o subscritor, tá? O pessoal em cadeiras mais baixas são os assessores, né? E o corretor fica num banquinho lá, e esse corretor vai de sindicato em sindicato, e o subscritor ele dificilmente vai pegar 100%. Pega 1, 2, 5, 10%, carimba e assina embaixo. Por isso que o aceitador de risco tem o nome de underwriter, de assinar embaixo, Tá. que para português nós traduzimos para subscritor. Certo. Então, quem que é o subscritor? É quem aceita risco numa seguradora. Certo. É um cargo delicado, né? É um cargo importante, porque até algum tempinho atrás, já não é mais assim, por causa das MGAs, tá? Que acho que vai ser um assunto de eleição, depois a gente colocar aqui também. Uhum. Até um tempinho atrás, como eu aprendi, né? Que já não está mais valendo, tudo poderia ser terceirizado numa seguradora, tudo. Área comercial, já temos as assessorias, né? Sim. Regulação de sinistros, já temos empresas, TI, já temos empresas, contabilidade, não sei o que lá. Tudo poderia ser terceirizado, até algum tempo atrás, exceto a subscrição de riscos, porque a subscrição de riscos é estratégica. Então, a subscrição de riscos é quem coloca os riscos do mercado, que os corretores trazem, para dentro da seguradora. Então, a subscrição de riscos, o subscritor, ele está na interface
ele está na fronteira, olhando para a câmera, né? Ele está na fronteira. Do lado de cá tem o mercado, segurados e corretores de seguros, né? Mercado externo, a seguradora, o corretor de seguros está desse lado de cá. O corretor de seguros, e aí a gente já vai falar da área comercial, tá? O corretor de seguros, ele traz via área comercial diretamente, mas vai na subscrição. O subscritor é quem tem a responsabilidade de colocar o risco para dentro. É o aceitador, é quem aceita o risco. E a subscrição de riscos, na realidade, ela tem 3 saídas possíveis. É acadêmico, né? Então, deixa eu dar uma de professor. Lógico, aqui. lógico, você está aqui para isso. A subscrição de riscos tem 3 saídas possíveis. A primeira, aceita. Do jeito que está. E hoje não é mais quer dizer, aqui não é igual ao Lloyds lá. Ele não aceita 3%, não, aceitou a proposta, aceitou. Isso é coisa de Lloyds, né? Tá. Só ficou o nome, né? Então, aqui no Brasil, né? Então, quando uma proposta entra para subscrição, e a gente já vai falar de área comercial e pessoal da subscrição, quando uma proposta entra para subscrição, tem 3 saídas possíveis. Ou aceita, tá? Ou não aceita, que é o grande problema, ou aceita com modificações. Tá. A arte da subscrição, porque aceita ou não aceita é binário, né? Uhum. A arte da subscrição é que dá trabalho, é por isso que muitas vezes as seguradoras não querem fazer isso, porque dá trabalho e elas têm que rodar, fazer a máquina rodar, né? Que tipo de mudança que pode ter? Tá? Ou alterações de taxas, Fica mais caro, mais barato? ou alteração de clausulados, aceita ou não aceita, ou resseguro facultativo, um tipo de resseguro facultativo, ou a gestão de riscos. As melhorias. As melhorias. Tá. Então, a arte da subscrição de riscos, novamente, isso é teórico, hein? Isso aqui não estou inventando nada, isso está nos livros, de todos daquelas certificações que eu tenho. Da certificação. Tá? Isso está nos livros. Função do subscritor é estratégico, é da seguradora. Tá? Ou aceita, ou não aceita, ou aceita com as modificações. Aceitar com modificações dá trabalho para a seguradora, porque você vai ter que alterar taxa, ou você vai ter que negociar taxa, ou clausulado, ou resseguro facultativo, que é uma coisa mais trabalhosa. Mais trabalhosa ainda. Ou negociar medidas de gestão de riscos. Quanto à área comercial, quem tem a responsabilidade de aceitar riscos é a subscrição de riscos. Não é o corretor, não é o Comercial. não é a área comercial. Mas aí depende da seguradora. Pode ser que a área comercial, isso é estratégia da seguradora, pode ser que a área comercial pode ser que a subscrição de riscos delegue, normalmente faz isso, delegue para a área comercial um determinado guideline, para não sobrecarregar a subscrição de riscos. Algumas coisas que eu já aceitaria, eu já coloco Olha, os então, parâmetros. se for fazer um pouco de brincadeira, tá? Se for incêndio em caixa d'água, que é o que normalmente os corretores falam, né? Depósito de água mineral. Sem, gelo também? Gelo não, né? Sem desmoronamento, é só incêndio em caixa d'água. É alagamento. Isso você pode aceitar, é uma brincadeira, obviamente. Então, é usual que a subscrição de risco delegue para a área comercial determinados riscos que ela tem tranquilidade para aceitar. E alguns riscos que estão fora desse guideline para a área comercial, aí vão para a subscrição de risco. É aí que demora um monte. Aí é que começa a demorar, porque aí você tem que ter essa interface da área comercial, que neste caso específico, que ela não tem delegação, vai ter que negociar com a subscrição, que normalmente não conhece corretor de seguros. Existem algumas seguradoras que já montaram uma estrutura diferente. Tá? Eu não vou citar nomes de seguradoras, mas uma que já foi vendida várias vezes aí, tá? Mas isso é mais da época do seu pai e da minha, tá? É que acho que todo mundo sabe. O Thiago é meu amigo, eu sou muito amigo do pai dele, que também é o Edson. Então o Edson quem entende, eu tô aqui só para... o Edson é mais ou menos contemporâneo meu, o Thiago é mais... Meu pai, acho que começou o quê? 72? Eu me lembro que nós somos mais ou menos... Não, mais. Acho que 75 ele começou. Eu comecei em 78, então somos mais ou menos
contemporâneos, tá? Aí eu vou fazer uma brincadeira, esqueci o que estava falando. Mas a gente retoma, tá? Você estava falando de uma seguradora que isso. criou um... Então, na realidade, lá não tinha área comercial, nessa seguradora. Era direto com o subscritor de riscos. O corretor tratava direto. Isso. Em teoria, você estava tirando um gargalo, porque o corretor estava falando direto com a subscrição de riscos. Mas na prática ficava confuso, porque você ia numa corretora, por exemplo, o corretor tem condomínio, tem residencial, tem automóvel, tem transportes. Então, o próprio corretor tinha que falar com 5 pessoas diferentes na seguradora, e cada subscritor estava vendo só um pedaço dele, não estava vendo tudo. Entendi. Por isso que acho que também não funcionou muito. Então, por isso que eu acho que a área comercial ela é importante, porque ela mantém o contato com o corretor, vê o corretor como um todo, tá? Diferentemente de você tiver o corretor falando direto com a subscrição de risco com cada área. Pelo menos 5 áreas. Vida, automóvel, patrimonial, transportes. Quer dizer, o corretor também vai ficar doido conversando com várias pessoas, e cada uma dessas áreas vem do próprio umbigo, tá? Eu não quero saber de transportes, quero ver só de finance online. Então, em princípio, a área comercial tem essa função de ver o todo, é uma função importante. Só que nada é perfeito, né? Quando foge daquele padrão que foi delegado para a área comercial, tem que falar com a subscrição, e aí gera esse ruído de comunicação. Porque muito corretor reclama disso mesmo. Fala assim, tá bom, foi recusado, o subscritor foi recusado. E às vezes o próprio comercial já assumiu. Falou, olha, eu tento falar com o subscritor, mas ele não... E às vezes eu penso também, conhecendo algumas áreas de subscrição, que o subscritor também está sobrecarregado às vezes. Mas eu sempre fui subscritor de riscos, né? Então deixa eu defender um pouco a minha antiga posição. Tá? Vamos lá. Eu sou subscritor de riscos. Eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo o que acontece na minha visão. Prepara o corte aí, João. Não, sem corte. Eu sou subscritor de riscos. E Regina, né? João. O João é área comercial. Então eu já disse para o João, olha, João, está aqui o seu guideline. Você vai e aceita incêndio em caixa d'água, sem desmoronamento, né? Só incêndio em caixa de água e residências em cima do Pico de Jaraguá, sem desmoronamento, sem vendaval, só alagamento, tudo bem? Estou exagerando, tá? Então, eu, subscritor, já passei para o João aquilo que ele pode aceitar. Se ele vem com uma coisa, falar comigo, então, em princípio, é uma coisa que eu já não quero, porque eu já não tinha liberado. Entendi. Então, o cara da área comercial, ele vai ter dificuldade, ele vai ter que falar comigo com uma coisa que eu indiretamente já falei, João, é para aceitar só incêndio em caixa d'água e residência em cima do Pico do Jaraguá, alagamento, tá? Se ele vem com um incêndio lá no... Na Serra, aqui na Serra. Naquela região de Santa Catarina, no Vale do Itajaí, tá? Ou se ele vem com uma fábrica de explosivo, brincar um pouco com você, que você opera muito no ABCD, químico inflamável. Em Diadema. Ô, João, caramba, desculpe a expressão aqui. Você vem me perturbar aqui, eu já tinha falado de que não era, eu não queria ver isso aí. Então, realmente, isso vai gerar algum atrito. Mas, de novo, né, eu queria colocar a posição, agora eu vou subir um pouco de posição como vice-presidente de uma seguradora, que eu já fui, né? O corretor falar direto com o subscritor funciona naquele caso, naquela linha. Só que o corretor não trabalha com uma linha só. No mínimo, nós listamos 5 grandes linhas. Tá? Então, o corretor vai ficar meio doido, que vai ter que falar com 5 ou mais subscritores, que é o que aconteceu no passado com essa seguradora. E cada um desses pedaços, eu sou patrimonial, eu quero que se dane transporte, eu quero que se dane finance online. Cada um vai estar vendo o seu pedaço. Umbigo. Então, não é uma coisa que funciona bem. Então, legal. Vamos botar o cara da área comercial, que é quem vê o corretor como um todo, ok? Mas só que quando foge desse guideline,
ele vai ter que conversar individualmente. Isso complica a situação. Então, infelizmente, acho que a gente não tem uma situação ideal, tá? E hoje acho que o guideline ele é muito traduzido no sistema, né? No programa de cálculo. Passou ali... Que essa é uma grande reclamação dos corretores com que eu concordo. Eu e seu pai que somos da velha guarda, tá? Antigamente, talvez você tivesse mais tempo, mas você analisava mais os riscos. Você particularizava melhor a análise dos riscos. Hoje não. Está no guideline, está dentro, não está no guideline, está fora. Ou passou pelo sistema cotador, está dentro, não passou pelo sistema de cotador, vai dar muito trabalho para por dentro. Esse agora, é o sentimento. Isso é fruto de um problema, ou não vou dizer um problema, de uma característica de massificação de seguros, que a gente está vivendo no mercado de seguros e na sociedade como de uma maneira geral, né? Mas, obviamente, toda vez que você como corretor, que eu te conheço, você tende a fazer uma análise mais personalizada, assim como outros corretores também vão encontrar mais dificuldade. É uma característica do mercado hoje. É como você falou, meu pai ele fundou a corretora há muito tempo, né? Desde 87. Então a gente, aos poucos, tem conseguido discussões com a subscrição, né? Acessos à subscrição. Mas é verdade, é um caminho muito árduo. Uma coisa que eu queria aproveitar também, e um pouco para o teu lado acadêmico mesmo, né? Você compartilha comigo já há um bom tempo que você tem feito um estudo na parte de análise de DMP, né? Dano máximo provável, para traduzir ele. Na parte de dano máximo provável, né? Provável. E isso vai muito em linha, principalmente com riscos mais complicados, vai muito em linha com essa subscrição que está um pouco distante e tal. Então eu queria que você falasse para mim, como foi levar um tema tão assim pontual de seguro para uma academia que não é especializada em seguros, né? Como você bem falou, você hoje leciona na NS, que é uma academia voltada para seguros, mas em compensação não tem essa parte de pesquisa e tudo mais, né? Como é que foi levar um tema? O que a academia acha dos temas de seguro, né? Qual foi a sua impressão? Como é que ela vê a área de seguros? E como que é o desenvolvimento desse trabalho específico sobre o DMP? Deixa eu ver. Agora eu vou falar, hein? Já foi 27 minutos. Quase uma meia hora é tua. Na realidade, desculpe, coisa de professor, vamos voltar um pouco para o passado, 13 minutos. Claro. Tá? Porque eu acho que é importante a gente entender isso daí, tá? O princípio do mutualismo todo mundo conhece, bate seguro 4.000 anos atrás. Camelos, Babilônia, tudo mais, tá? O seguro moderno, tá? Lá pelo século XVII, hein? Ninguém estava pensando em seguros. O seguro moderno veio mais aqui, Lloyds, não sei o que lá, século XVIII, por aí. Lá no século XVII, sem pensar em seguros, começaram a desenvolver a teoria de jogos. Jogos mesmo. Tá. Jogos. Estatística. Então, a teoria dos jogos e estatísticas começou a se desenvolver lá pelo século XVII e é a base para os seguros. Essa parte estatística que essa área de seguros incorporou veio lá do século XVII. Século XVIII, mais ou menos, um tal de Bernoulli, desenvolveu uma teoria chamada teoria dos grandes números, que é uma coisa que passa meio desapercebida pela pessoa. Se eu for resumir o que é a teoria dos grandes números, na realidade não é muito mais do que isso, quanto mais um evento acontece, mais previsibilidade eu tenho. O que significa isso daí? A velha moeda, né? Eu jogo uma moeda aqui, cara ou coroa 50%. Eu não sei se vai ser cara ou se coroa. Se eu jogar 10 vezes, 100 vezes, 1.000 vezes, 1 milhão de vezes, se a moeda não for viciada, 1 milhão de vezes vai ser 50% cara e 50% coroa. Tá. Essa é a teoria dos grandes números, que é a base para os seguros massificados. Agora eu vou falar uma coisa que você já ouviu falar. Você não sempre ouve falar que seguro tem que ter massa. Já com certeza ouviu falar. O que esse linguajar, quando a gente fala o seguro tem que ter massa?
o seguro massificado tem que ter por base a teoria dos grandes números. Por que no automóvel você tem mais previsibilidade? Por que no residencial você tem mais previsibilidade? Por que no vida você tem mais previsibilidade? Porque acontece vários sinistros. Então, quanto mais eventos de sinistro estiverem acontecendo, mais confiabilidade você vai ter que aquilo vai acontecer, e disso vem a precificação e tudo mais. Isso é atuária. Deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu pegar, por exemplo, a probabilidade de um carro ser roubado, aquela moeda que a gente estava girando tem 1000 faces. Se eu tiver toda a frota segurada em São Paulo. Aí você vai vendo quantos foram roubados, por que foram roubados, onde foram roubados, você vai adaptando ali. Se eu tiver 10 carros segurados, eu não consigo ter previsibilidade nenhuma. Nós somos de São Bernardo, você fugiu, está em Jundiaí, tá? Mas São Bernardo, no jornal que eu assisto, o Jornal da Tarde, agora aposentado na hora do almoço, não digo todo dia, mas pelo menos 3 vezes por semana está aparecendo na nossa região no noticiário, né? Roubo de carros. Não, crimes em geral. A nossa região não é só roubo de carro. Não, mas você está assistindo um pinga-sangue lá. Que... Não, é o jornal do meio-dia, qualquer coisa assim, na hora que eu estou almoçando, né? Então, na realidade, se eu tiver 10 carros em São Bernardo, qual a previsibilidade que eu vou ter de que vai roubar 1 ou 2 ou nenhum? A insegurança desses dados é muito pequena. Eu não sei quantos carros tem em São Bernardo, mas digamos que tem 1 milhão de carros lá, tá? Acho que até mais, são 800 mil habitantes. Se eu tiver 1 milhão de carros segurados lá, então a minha previsibilidade de quantos carros vão ser roubados é muito maior. Essa que é a lei dos grandes números, essa que é a base dos seguros massificados, e é isso que nós falamos no nosso linguajar aqui, que o seguro tem que ter massa. Quando você fala que o seguro tem que ter massa, significa que tem que ter muitas unidades expostas aos riscos, para que, entre aspas, você tenha bastante ocorrência e tenha mais previsibilidade. Isso é coisa de atuária, tá? Lei dos grandes números. Os seguros que têm bastante massa trabalham com essa lei dos grandes números. É a base da atuária. Agora, o que acontece, caminhando para a sua provocação, e você vem me acompanhando no desenvolvimento desse trabalho acadêmico, tá? O que acontece quando você começa a ter menos risco? Como é que você vai trabalhar isso? Você começa a trabalhar com confiabilidade. Tá. Quando você tem uma grande massa exposta, a lei dos grandes números funciona bem, aqueles critérios de estatística, atuária funcionam otimamente. Conforme você vai particularizando nos tais dos riscos declinados, por exemplo, quando você começa a particularizar, o que você tenta fazer com a indústria química? Você tenta particularizar aquela indústria química. Olha, o cara tem sprinkler, tem hidrantes, ou tem isso, ou tem aquilo, ou deixa de ter isso, ou tem aquilo. Conforme você começa a particularizar aquela análise, você tende para engenharia de confiabilidade. E não mais os grandes números. Para a teoria dos grandes números. Porque você está começando a diminuir essa massa, então você tem que trabalhar com confiabilidade. E essa foi uma das inquietações que eu tive, da minha época ainda de seguradora, que é aquela velha discussão. Tá? Eu quero que você ponha extintores, sprinklers, mude isso e mude aquilo. Aquela pergunta que mata, né? A quanto que vai reduzir o prêmio de seguro? É sempre assim. A pergunta não deveria ser essa. Eu sei que essa é a pergunta que o segurador vai fazer, e essa é a pergunta que deixa a gente de sair susto. Eu, como subscritor, também, tá? Mas a pergunta deveria ser: se eu fizer isso, quanto que vai diminuir a minha exposição ao risco? É essa a pergunta que deveria ser feita, tá? E não é quanto que está me diminuindo de prêmio de seguros, para análises mais individuais, tá? Quanto que está me diminuindo a minha exposição ao risco? Por conta disso, e aí você vem acompanhando, porque eu tenho trocado bastante ideia contigo, né? Antes de você virar pai, né? Agora não tem mais ideia nenhuma. Não tem mais conversa nenhuma, né? Mas foi por isso que eu fui parar num grupo, laboratório de análise de risco da Escola Politécnica da USP. Então eu estou desenvolvendo um trabalho lá, aí um pouco de graduação, supostamente de mestrado, né? Mas pelo tanto que eu já estou lá, já deveria ter... PhD. Já teria terminado medicina e tudo mais. Mas qual o trabalho que eu estou fazendo lá? É tentando
medir a confiabilidade, dano máximo provável. Hoje o dano máximo provável é um fator importante nesses tais riscos especiais. O que é o dano máximo provável? Que é o dano máximo provável, que é a base para taxação. Obrigado pela pergunta. Às vezes você está tão enfonhado no assunto, tá? Mas para os nossos amigos corretores, eles já devem ter ouvido falar na perda máxima possível. Isso para análises individualizadas, hein? Perda máxima possível, pegou fogo e nada deu certo. Tudo deu errado. Bombeiros, a rua estava alagada, sprinkler não funcionou, hidrante não funcionou, a brigada estava em greve. Deu tudo errado. É aquele conceito para incêndio, né? Que o fogo pega e apaga sozinho. Basicamente, essa é a perda máxima possível. Basicamente, para isso, você só considera isolamento. Porque nada vai funcionar. Então, qual o máximo que você pode perder no caso do evento de incêndio? É a perda máxima possível e, basicamente, você vai considerar o isolamento por distâncias, que é uma coisa que é meio difícil da gente encontrar no nosso dia a dia. A gente discutiu em cidades, né? Principalmente... A área rural, às vezes você tem um galpão aqui, outro galpão lá, e aí tudo bem. Mas em áreas industriais como é a nossa, eu estou falando muito aqui de São Bernardo, que eu estou olhando o relógio aqui também. São Bernardo de Diadema, porque nós dois somos de lá, e lá a área urbana, né? Você não tem que ter risco isolar, tá tudo metropolitana. Junto, né? Então, muito dificilmente você vai ter isolamento confiável por distância. O que é o dano máximo provável? Eu tenho extintores hidrantes, brigadas, não sei o que lá, pegou fogo, o pessoal age e reduz, que é o dano máximo provável. Tá? Isso é a base para a taxação de incêndio desses riscos, vamos chamar de riscos especiais. Aqui cada um está dando um nome, nichos diferenciados, riscos especiais, riscos declinados. Ou seja, não começou e terminou sozinho. Teve alguma coisa ali que tentou pelo menos parar. Isso, funcionou. Aí então começa aquela discussão. Qual que é a efetividade? Essa era a minha inquietação. Qual que é a efetividade de eu colocar esses sistemas? Eles vão garantir de que realmente o incêndio vai ser bloqueado? Não tem como. Qual que é a confiabilidade desse sistema? Mas também se você colocar não significa que não vai funcionar. Está no meio termo. Então. Esse é o estudo que a gente tem chegado a algumas conclusões interessantes, das quais eu já compartilhei contigo. Tá? Por exemplo, sprinklers. Todo mundo acredita cegamente nos sprinklers. Sprinklers funciona em 100% dos casos? A resposta é não. Tá? Então, levantamento em bibliografia, tem que ser tudo, um trabalho acadêmico tem que ser baseado em bibliografia. Levantamento em bibliografia da Factor Motor, nos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos, qual que é o índice de efetividade dos sistemas de sprinklers? Entre 94% a 98%. Que é alto. Mas, se pegou fogo, entre 2% e 6% não funcionou e o fogo foi embora. Então, a confiabilidade não é de 100%. Qual que é o estudo acadêmico? E, novamente, a gente veio compartilhando antes de você virar pai, né? Eu utilizei técnicas de análise de confiabilidade, basicamente árvore de falhas, tá? Então, você não funcionou. Então, o que está aqui para baixo da árvore? O que está aqui para baixo da árvore que fez com que a coisa não funcionou? Problema no projeto, problema na instalação do projeto ok, instalação ok. A bomba não funcionou, a bomba reserva não funcionou, o bico não funcionou. Então você vem montando o quadro para que chegue no evento que ele não funcionar. E eu cheguei lá em 96% que era um estudo teórico. Então, o que eu achei legal no caso dos sprinklers, e aí foi um estudo sério, não foi um estudo... Com base, né? Não, é que às vezes na faculdade você faz estudo para... Você quer chegar em 96%, então você vai ajeitando a coisa aqui para chegar em 96%. Coxambrando. Esse, utilizando a árvore de falhas, as técnicas e tudo mais, eu cheguei em 96%, sendo que a constatação
de cada factor mútuo foi de 98% a 94%. Fiz isso para hidrantes. Para hidrantes não tem bibliografia, ou pelo menos eu não localizei. Hidrantes tem um fator humano, que é o que a gente estava conversando antes. A brigada tem que agir. A efetividade cai para uns 80% mais ou menos. Mesmo assim não é baixa. Mas 20% não funciona, né? Se for pensar que de 100 incêndios, que só 20, tinha hidrantes, 20 foram embora porque os hidrantes não funcionaram. Mas um componente muito forte do não funcionamento do sistema de hidrantes é o fator humano. Que a gente estava conversando antes de começar a live, que eu acho que está na raiz da maior parte dos problemas, é o fator humano. Mas isso eu não tenho comprovação de dados práticos. Extintores piorou, 60% de efetividade, principalmente por causa do fator humano e muito por causa dos equipamentos. Então, isso tudo para compor o dano máximo provável. Então, esse estudo, que é baseado, que é um primeiro estudo, de um primeiro pedaço no estudo do dano máximo provável, utilizando conceitos de engenharia de confiabilidade. Novamente, quanto mais eu vou particularizando o estudo de um risco, menos eu tenho apoio da lei dos grandes números e mais eu tenho que partir para a engenharia de confiabilidade. No caso do dano máximo provável, existe muita experiência prática. O inspetor, ou você ou eu, você vai lá, você analisa, é uma coisa que você adquire e com a experiência você fixa um dano máximo provável que não deve estar muito errado. Mas, também comentando antes da nossa live, do nosso evento aqui, né? Mas se você não tem certeza, somos seres humanos, né? Qual que é a sua tendência? É carregar na margem de segurança. Eu nunca tive coragem de falar para o cliente, olha, se tem um foco de incêndio aqui, a chance é que você perca, sei lá, 50%. Não tem essa Você confiança. pode até achar, mas que certeza que você vai ter, né? Então, esse estudo, que ainda está em fase final de desenvolvimento, seria dar um ferramental teórico, tá? Para ter esse ponto de partida. E aí o termo no caso do dano máximo provável, estou falando especificamente desse assunto, dano máximo provável. Nós temos sempre análises qualitativas. O inspetor vai lá e analisa de acordo com a experiência dele. Eu já fui inspetor de riscos também. Lógico que você coloca um fator de segurança lá, né? Você acha que é 60%, pô, será que é 60%? Bom, não, vamos botar os 80%, porque eu sou ser humano, né? Eu estou baseando na minha experiência, eu vou carregar com um pouco de segurança. Nós não temos um estudo quantitativo, então a ideia dessa proposta é que é um negócio muito pequeno, dentro desse universo maior, seria de quantificar esse dano máximo provável, que não é uma coisa muito simples, mas acho que é o início. Esse estudo acadêmico que eu estou desenvolvendo agora. Tá? E o que a academia acha de seguro? Por enquanto, ainda estamos em fase de terminar namoro o projeto. Tá? Quando eu estive lá, muito tempo atrás, né, conversando com o pessoal da Escola Politécnica, eles me afiançaram que na área de seguros não tinha. Tá? Na realidade, a ideia deles, então eu vou mais para frente ainda. Então, você viu que eu estou num pedacinho aqui, eu vou mais para frente ainda. A ideia, mas isso mais para frente, é que isso gere a tomada de decisão baseada em risco. Tá. Esse que acho que seria a grande conquista. Porque eu estou trabalhando com engenharia de confiabilidade, que é estatística. Mas tem um outro negócio aqui que é do tomador de decisão. O tomador de decisão não necessariamente ele toma decisão racional baseada em número. Ele toma muita decisão baseada no dele. Agora, cuidado, no dele pode não ser a favor da segurança, hein? Sim. Pode ser por lucro. Economia. O que parece que aconteceu, parece, hein? Não estou acusando ninguém, no caso da Samarco. Aquele risco estava identificado. Sabia-se que podia ter desmantelamento. Mas se eu, diretoria, se eu, presidência, administrasse isso, eu teria que gastar muito dinheiro lá, tá?
iria ter um problema de credibilidade, que acabou acontecendo pior, tá? Iria ter um problema de credibilidade. Então, parece, ou supostamente, que o tomador de decisão lá sabia do risco quantitativo, lá tinha a parte quantitativa, que nós não temos isso em dano máximo provável, hein? Eu estou nesse primeiro passo, tá? Mas lá parece que eles tinham essa parte quantitativa, mas o tomador de decisão e não era só a favor da segurança. Porque se fosse a favor da segurança, ele teria parado tudo. Tá? Foi problema de bônus, foi não sei o que lá, e tomou uma outra investigação em cima disso, né? Isso. Então parece que tem problema. Então, na realidade, o processo de tomada de decisão, que aí foge um pouco da engenharia de confiabilidade e vai mais um pouco da parte de humanas, essa conjugação da engenharia de confiabilidade com esse processo de tomada de decisão, a teoria da utilidade é que vai conduzir à simulação do processo de tomada de decisão. Esse é um projeto muito ambicioso, tá? É simular a tomada de decisão baseada na estatística, baseada na teoria da utilidade. Esse sim é um projeto muito ambicioso. Eu estou num pedacinho daqui de baixo ainda. Mas faz sentido, porque o grande problema é ser o fator humano, porque eu também faço algumas apólices no ramo de transporte, você sabe, né? E no ramo de transporte a gente tem os periféricos, que ajudam, são equipamentos obrigatórios de instalação em veículos de carga que vão ajudar também a reduzir ali os efeitos de um sinistro, né? Então o sinistro já se iniciou, só que nos periféricos se podem ou zerar o prejuízo desse sinistro ou então reduzir. E um dos fatores é o famigerado botão de pânico, né? E a gente entra no fator humano, que o botão está lá. Acionado, ele vai acionar a central e aparece um alarme vermelho desse tamanho lá no analista da central dizendo: este veículo pode estar sendo roubado. Mas que motorista vai apertar? Principalmente ele que tiver com o revólver na cabeça, né? Exatamente. Então, por isso que tem outros periféricos, lógico. A segurança do motorista é sempre primordial. Mas tem outras coisas ali para gerir, né? Então, esse conceito de utilidade, vamos voltar aqui, voltar no mundo real, só para terminar um pouco a parte acadêmica, apesar de que a ideia seria a parte acadêmica, né? O que o meu orientador falou foi o seguinte, tá? Faz sentido, né? Eu estou usando o caso da Samarco porque é público, hein? Tá? Existe investigação em cima. Só por isso que eu estou usando. Mas ele tomou aquela decisão antes de ter acontecido. Tá? Agora já tendo acontecido, se o novo gestor tivesse essas mesmas informações de confiabilidade, já com essa experiência anterior, será que ele manteria a mesma decisão? Não, certamente não. A estatística não mudou. De novo, eu estou nesse pedacinho pequeno aqui, hein? Estou trabalhando no pedacinho pequeno que eu estou no mais provável. A parte de confiabilidade, a estatística não mudou. O que vai mudar é a posição do decisor em função de experiências passadas. É a utilidade da decisão. Então, eu acho que essa que é a grande coisa. Mas é o farol amarelo. Já viu essa teoria? Isso. Agora, se me permite aqui... Claro. Não esquenta com o tempo. Esquenta o tempo que aqui a gente está tranquilo. Se me permite, essa parte acadêmica, como eu estava brincando contigo, se eu tivesse com 28 anos e com dinheiro, eu teria feito muita coisa. Não, isso é drama seu. Mas eu estou com 68 agora e eu precisava de dinheiro na época, né? Mas tem muita coisa para ser desenvolvida nessa área que não existe ainda, tá? Agora, voltando aqui para o nosso feijão com arroz, a gente teve uma prévia aqui antes desse evento, que é a gestão de riscos. Tá? Então, você começou a falar um pouco da gestão de riscos. Então, a parte de subscrição, eu comentei aqui que são 4 coisas que o subscritor pode fazer, né? 3. Não, 4. Aceitar, recusar... Não, desculpe, aceitar... recusar... Eu não fecho a câmera, não. Eu presto atenção na aula. Aceitar a comunicação. Isso é outra coisa que nós vamos de aula online, né? Sei lá o que o cara está fazendo lá, né? Dentro de aceitar comunicações, são 4 coisas. Altero taxa, altero condições, faço seguro facultativo ou uma coisa que está ao alcance das mãos do corretor. Trabalhar com gestão de riscos.
Trabalhar com gestão de riscos, isso é muito forte no transportes, porque já se criou uma cultura. Tá na policy. Já está na pós. É uma loucura. Criou-se uma cultura no transportes. Tá? E não só criou-se uma cultura, tem muitas empresas especializadas em gerenciamento de risco. Sim. Tá? Isso é uma coisa, agora voltando aqui para o nosso Patrimonial? nosso chão de fábrica aqui, né? Isso eu acho que é uma coisa que deveria ser incorporada e desenvolvida pelos corretores, que é o que a gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui. Falta essa cultura de gestão de riscos. Essa cultura de gestão de riscos não precisa ser uma coisa assim tão complicada, né? Tá? Eu acho que eu não sei se foi você ou o Edson, seu pai, que mostrou uma apresentação que eu achei muito legal. Então, falava lá e depois no final tinha uma xícara de café. É para você ir lá no segurado e ver lá. É, meu pai. Meu pai sempre fecha com esse slide. Você tem que ir lá ver, você tem que conhecer. Precisa de muita coisa elaborada? Não. Precisa de um especialista, de um engenheiro? Não. Quer dizer, seria bom que tivesse, né? Ou seria bom que tivesse. mais cara. Mas dá para fazer isso sem ter? Dá. As coisas não são tão complicadas. Tem que começar a entender um pouco a gestão de riscos sem assim, grandes dramas, sem grandes traumas, tá? Entender o que você pode, entender o que é necessário para daquela quarta função lá de acertar com modificações. O que eu posso fazer para que aquele risco seja mais palatável para a subscrição de risco? Isso é uma coisa que está ao alcance do corretor de seguros e essa cultura que eu acho que falta no patrimoniais. Por favor, já vi que se oriçou. Não, eu me mexi porque eu concordo com você, mas eu preciso fazer uma observação também da minha vivência com corretores, né? Você já assistiu aquele filme Ratatouille? Ratatouille, do ratinho lá? No final ele fala assim, todo mundo pode ser cozinheiro, mas nem todo mundo nasceu para ser cozinheiro, alguma coisa assim, né? Então, e essa gestão de risco mais ativa, tem corretor que não quer e que não vai fazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Muitos corretores falam para mim, Thiago, você tem um monte de CNPJ na sua carteira, vende seguro saúde que você vai ficar milionário. Mas eu não sei, Makoto. Eu não sei, entendeu? E se eu começar, eu vou fazer besteira. Então, o que eu faço? Eu tenho meus parceiros ali que fazem o seguro saúde e beleza, atende. Pode ser que eu tivesse muito mais lucro se eu atacasse todos os meus clientes, né? Mas não. Agora, no empresarial acontece o contrário. Muitos corretores me procuram, Thiago, você me ajuda nesse caso pontual aqui, porque eu estou com dificuldade e tal. Eu já fui para Fortaleza fazer inspeção em risco. E aí, é isso que eu quero só também deixar claro, para defender um pouco os meus colegas. O corretor não é obrigado a fazer isso, é que ajuda ele, né? É o caminho. Posso fazer agora, chegando aqui bem no nosso dia a dia? Claro. Né? Quase que toda palestra que eu vou de corretores de seguros, tá? Eu ouço, em outras palavras, mas é basicamente o seguinte, que o corretor de seguros tem que deixar de ser um vendedor de seguros para ser um consultor de seguros ou consultor de riscos. Legal. Eu acho ótimo. Mas eu fico perguntando, se eu fosse corretor de seguros, né? Eu ficaria perguntando, o que é uma venda consultiva? Exato. Então tá bom, eu tenho que deixar de ser, sem, assim, falando sério, sem muita crítica, tá? Eu tenho que deixar de ser um tirador de pedidos, tá? Para ser um consultor do meu segurado. Aí a pergunta é, o que é ser consultor de segurados? Na minha visão, ser consultor de segurados passa pela gestão de riscos. Claro. É entender os riscos do segurado. Cafezinho, aquele exemplo lá do seu pai, eu achei perfeito. Não é para ir tomar café, também é para ir tomar café, mas é para ir no risco. É para conhecer o risco. Tá? O consultor, o corretor sendo consultor de riscos, ele tem que conhecer o risco. Isso é ser consultor de risco, conhecer o risco, mas com essa visão de gestão de risco.
que, de novo, não é nenhum bicho de sete cabeças, tem que ser incorporado isso aí. Eu acho que essa seria um dos grandes desafios que eu gostaria de deixar de mensagem para o Sincor mesmo, para você como Unisincor. Assim como nós já temos isso no transportes, precisa disso no patrimônio. Eu falo muito nas comissões, eu falo assim, pessoal, o corretor tem que ser o que ele quiser. Eu conheço corretor que montou um site para vender seguro de bicicleta e tá vendendo a rodo. É tirar pedido? É tirar pedido. Ele fez gestão, mas é um modelo de negócio dele. O problema é esse corretor, por exemplo, que faz muito automóvel. 99% da carteira automóvel, aí ele pega um empresarial de aceitação difícil e tentar, às vezes até o Sincor pode ajudar, né? O Sincor pode ajudar. E puxando a sardinha também, a ANS. A ANS tem curso para isso. Então, poxa, eu gostei do empresarial que eu tentei fazer aqui, não consegui tanto, mas me interessou isso. Vai na ANS, faz um curso. Vê lá para conhecer um pouco. Às vezes, eu falo para todo mundo, às vezes o conteúdo do curso é menos valioso do que o professor. Ele vai falar o dia a dia. Que você pega na hora, né? É lógico. Então, você pode ser um tirador de pedido, você pode ter um pastinha. Não sei por que o pessoal... Até porque, olha como são as coisas. O pastinha, qual que era o preconceito que tinha com ele? Que ele botava o passo debaixo do braço e saía... Não é isso que a gente está falando para o corretor fazer agora? Então, vamos lá. Se voltando um pouco aí, porque eu falei no início, tá? Bicicleta é massificado, é a lei dos grandes números, tá? Eu acho que agora você conseguiu dar um exemplo prático do que eu falei na teoria. O corretor que está vendendo bicicleta, nada contra, ótimo, tá? Ele está fornecendo proteção. E não enche o saco do subscritor. Mas é massificado, aqui funciona a lei dos grandes números. Se ele for vender um empresarial de indústria plástica, por exemplo, aí ele tem que ir para uma coisa mais personalizada, para uma venda mais consultiva, que é por onde passa a gestão de risco, com o apoio que o Sincor pode dar, que a escola pode dar. Eu acho que legal essa sua colocação, porque se conseguiu me dar gancho para uma coisa que eu estava falando em teoria, para trazer na prática do dia a dia. Não, tudo é válido. E os corretores me perguntam, a gente está numa briga agora no Unisincor, porque eu cheguei a te falar a gente falou antes, né? Dos pontos. Sim. Porque, não sei se quem está assistindo sabe, mas todo mundo que é associado ao Sincor consegue transformar o que pagou, 100% do que pagou da anuidade, em pontos para fazer curso no Unisincor. Então, se o cara pagou R$600, ele vai ter 600 pontos, que valem R$600. Então, aí ele vai fazer um curso, cada curso tem uma limitação. Então, sei lá, o curso custa R$500, eu posso usar só 20% desse valor para pagar com pontos. Então, 20% de 500 daria 100, o curso já cai para 400. E todo associado já tem 20% de régua, para todo o curso da ANS, tirando pós-graduação e o curso de habilitação. Então, só aí são 40% de desconto, né? Então, o curso que é 500 vai para 300. Tem curso de empresarial, tem tudo. Aí eu estava conversando com o Rodrigo, você conhece o Rodrigo Matos. Ele falou, a gente computou, são 18 milhões de pontos não utilizados. Você falou isso na hora do almoço, eu tomei um susto. 18 milhões de reais parados, dos associados. Que poderiam estar sendo usados para a formação. Então, acho até para a gente encaminhar para o encerramento aqui, eu acho que o recado é esse, né? Eu achei que muito interessante você falar de subscrição, para o corretor entender de fato, que às vezes o gerente comercial fala para ele, mas aqui foi para o subscritor, mas que raio, né? Então a gente explicou bastante para o corretor a parte da subscrição, de como começou e tudo mais, e incentivar que você quer esse foco, né? Você quer trabalhar um risco declinável. Você já falou que mudaram esse nome, né? Mas a gente está tentando mudar de nome. Tá? Porque é muito feio, né? Muito feio, muito ruim. Tá? Então, você quer, vai procurar um curso, o Sincor está aqui também para te ajudar, vai entender um pouco mais que talvez você consiga. E a grande vantagem é que os prêmios são altos, né? Então, de novo, né? Se o corretor quiser, sem demérito nenhum, assim, exemplo de massificado, quiser ganhar vendendo seguro de bicicleta, ok. Lei dos grandes números é venda mesmo, tá? Agora, se ele quiser, ou se ele tiver na carteira, ou tiver interesse, por exemplo, em empresariais, com uma subscrição um pouco mais trabalhada,
precisamos arrumar um nome melhor para riscos equilibrados, né? Uma subscrição muito Eu acho pouco bom. Um pouco mais trabalhada, tem que começar a se especializar na tal da venda consultiva, que passa pela gestão de risco. E eu acho que a gente tem que desmistificar esse negócio de gestão de risco. Tem que começar a trabalhar nesses conceitos. Começa a fazer um curso, começa a entender, começa a aplicar, é o único jeito. Você fez isso, né? Sim. Você foi trabalhando e foi desenvolvendo. Eu me ferrei na abertura do mercado, né? Que aí recusou um monte de coisa, eu fui atrás. Eu falo para o meu cliente assim, que gestão de risco para ele é igual cinto de segurança. Você não quer precisar usar, mas senta no carro e põe. É isso aí. Né? Makoto, obrigado pela conversa. Pelo papo aí. Vamos ver se a gente marca outros aí. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Makoto aí, só encaminhar para a gente manda para ele. Obrigado a vocês e, por favor. Eu estou aqui à disposição, né? Eu acho que esse espaço aqui, vocês não estão vendo, né? Ficou bom, é um espaço muito bom aqui, viu? Muito, muito agradável, né? E eu estou à disposição. E qualquer dúvida, vai via Thiago aí. A gente está aqui para ajudar. Ok? Obrigado. Fechou. Valeu.